Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso oitavo Oitavo episódio. episódio. Meu Deus, Glória a quanta coisa, Deus. hein? De que nós Vamos, vamos falar? mordomia? Mordomia. Mordomia nas finanças, pessoal. Vem com a gente. Solta a vinheta. Que tema, hein, meu amor? Que tema. Mordomia cristã, finanças, Uhum. recursos, oportunidades, talentos. Tudo isso envolve muito cuidado, né? Amém. Que Verdade. você pode, Comprometimento, cuidado, né? Propósito. Tem sim, que saber ali entender muitas coisas, né? Vamos falar sim, um pouquinho, né? Que legal. vamos. Eu estou Glória a feliz, meu Deus. amor, de estar aqui, né? Amém. Mais um episódio, É o cumprindo o oitavo, né? nosso papel, Uhum. colocando, externando para a nossa nação, para os nossos amigos, nossos seguidores, Amém. aquilo que nós já colocamos em prática na nossa vida, né? Amém. Amém. Você quer orar? Tem funcionado, né, aqui em casa, né? É, Amém. Podemos orar sim. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, Senhor Jesus, que o Senhor nos dá, Pai, sim, para colocar, Senhor Jesus, o que o Senhor tem, Senhor Jesus, nos sim, dado a cada dia, Senhor sim, Jesus, como propósito, estabelecendo a mordomia dentro do nosso lar, a administração do nosso lar. sim, Obrigado, Senhor Jesus, por ter me levantado como sacerdote, Senhor Jesus. sim, E até hoje, Pai amado, tá dando certo. Pai amado, às sim, vezes, né, a gente tropeça numa coisinha ou outra, sim, mas tem um entendimento, Senhor Jesus, que tudo, Pai amado, é para o nosso crescimento, sim, né? As dificuldades também, elas aparecem para nos erguer e nos sim, mostrar e nos ensinar muitas coisas. é isso mesmo. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Pri, minha esposa linda, pelos meus filhos, pela nossa Amém. casa. Obrigado, Senhor Jesus, só tenho de agradecer. Amém. Amém. Meu amor, o princípio da mordomia é porque nada é nosso, né? Isso. É. Tudo o que nós cuidamos, nós temos a convicção, a certeza, Uhum. conforme a palavra de Deus nos ensina, de Uhum. que não é nosso, é do Senhor. Uhum. Os filhos não são nossos, os talentos não são para nós, Isso. e assim também o recurso, né? E as oportunidades, o Uhum. tempo não é nosso, né? Então, nós vamos passear por esse tema hoje, nós vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre oportunidades, nós vamos falar sobre vários quesitos que envolvem Uhum. o nosso cuidado. Amém. Amém, amor. Glória a Deus. Então, gente, finanças, né? O que a gente vai falar sobre finanças e mordomia no lar, né? Sim, No seu reino, na sua sim, casa. É uma atribuição, uma responsabilidade, é um cuidado, né? Que a gente tem que ter com os nossos recursos. É uma oportunidade que foi confiada por Cristo para as sim, nossas vidas, né? Todo recurso, toda porta aberta, né? De recursos de entrada, a gente tem que ter sabedoria e gestão para fazer isso. Um belo exemplo para a gente trazer, né, da Bíblia em Gênesis é José do Egito. ai, sim, Nossa, José do Egito, ele foi um excelente mordomo, né, nas sim, coisas, nos atributos que foi confiado a ele no Egito, né? sim. Ele Não sabia era, que não era nada não dele, era né? nada dele mesmo, né? Ele É, aprendeu ali a duras marras mesmo, é, né? Passou toda aquela questão de cadeia, né? sim, De ser vendido pelos irmãos, sim, de ser noticiado que foi dado como morto sim, para o pai, sim, né? E toda essa questão colaborou, forjou o caráter acho que dele essa é a como um palavra. mordomo, Sim, forjou ele como um bom administrador, porque naqueles momentos ali de deserto, ele só tinha quem a confiar? Somente Deus, somente só Deus. Deus. Então eu quero primeiramente iniciar. A primícia da mordomia é a gente entregar todos os nossos recursos, todos os nossos dons, todas as nossas forças, todas as nossas incapacidades para Deus, né? Para Sim, Ele nos forjar, para Ele nos estabelecer e nos ensinar a guiar.
O restante ele vai construir, né? Quem é que saberia, né, que José do Egito ia ser um bom mordomo na casa, né, de Potifar, ali no Egito. Sim. Então, foi somente Deus, não tem outra história, né? Sim. Então, essa construção de intimidade, ela tem que ser feita no lar, né, no secreto, né? E muitas das vezes é em momentos de dificuldade, né? Se você está passando a dificuldade, é o momento de você iniciar a mordomia no Senhor, né? Às vezes eu penso assim, que nós temos a ideia de que só seremos cobrados como mordomo quando tem algo grandioso na nossa mão. Não, é nas pequenas coisas, né? E é a em tudo, na verdade. escassez, ela demonstra muito mais a nossa boa administração que quando o recurso está entrando deliberadamente, né? Exato. E também, assim, a Bíblia fala que quem não é fiel no pouco não será colocado sobre o muito. Porque Isso. como que você vai conseguir administrar grandes coisas se aquilo que você tinha na sua mão e você podia contar, Sim. você já negligenciava, Isso. né? Ou não cuida bem, né? Ou não cuida A gente bem. traz muito esse ensino, né, para os nossos filhos, né, Sim, vida? sim. A gente coloca, né, a questão, por exemplo, inicia o ano, a gente traz umas novas vestes para ele, traz uns Sim, presentes, né, que eles sim. estavam... Porque criança cresce, né? Então, de qualquer forma, tem que comprar, né? comprar. Mas mesmo assim, a gente fala para eles ter cuidado, porque após o uso, né, ele pode abençoar outras vidas. Sim. Esse material estando bem cuidado, você pode abençoar outras vidas, não pode? Pode. A gente não vai dar uma coisa desgastada, rasgada e tudo mais. Mas a gente ensina muito isso, sobre o zelo, né, de você ter um sapato, você não andar chutando, né, você não pegar, sair raspando, deitando, né, pinta e borda, que nem menino costuma fazer, né? Então, é essa questão. Usou, chega em casa, limpa, guarda. Né? Você foi confiado num carrinho que você conseguiu comprar, um Fusca, né? Cara, usa esse Fusca como se fosse o único Fusca do mundo, algo precioso, né? Então você saiu, voltou, limpa ele, né? Não é pra... né? Não, mas um Fusca hoje é um carro de elite. Eu falo assim, o Fusca, um carrinho mais barato, né? Uma condição mais simples, né? Que é o que todo a gente mundo vê. Às vezes você vai dizer, essa carniça desse carro, essa porcaria exatamente. desse carro. Coloca palavras de maldição, e aí você vai deprecia o bem que o Senhor te confiou. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu que eu acho que cabe bem nesse episódio aqui. Eu me lembro de uma vez que nós temos vários inquilinos, né? Um dos nossos negócios é o aluguel de casas. E eu me lembro que nós moramos em uma casa e depois nós alugamos ela. Mudamos dessa casa quando ela estava pronta, né? Tudo impecável. Nós mudamos e alugamos. E fomos morar numa outra casa nossa, naquele processo, né, de deixar a casa perfeita para alugar. E eu me lembro que nessas trocas de inquilinos, tinham inquilinos que mudaram para casa logo depois da gente e amaram a casa. Falavam, poxa, que casa perfeita. E de fato, nós havíamos morado na casa antes por longos 3 anos. E aí, o inquilino morava um ano e meio, né? Mudava, vinha outro inquilino. E eu me lembro de um episódio que mudou uma inquilina para essa casa. Lembrei. E ela não ficou satisfeita, criou né? uma expectativa de que toda a família viria morar com ela. E ela acabou alugando essa casa. E essa casa era uma casa grande, de muitos quartos. Sim. E que quando ela mudou para casa, ela a família não veio. Não era um problema. Não comprou a ideia dela. Não comprou a ideia. Não era um problema da casa. Era um problema pessoal dela. Sim. Só que ela não quis abrir o jogo para nós. E ela começou a depreciar a casa porque ela queria mudar dali, queria romper o contrato. Sim. E todos os dias ela ficava falando muito mal da casa. E olha que coisa louca que aconteceu. E nós testemunhamos isso com os nossos olhos. Ela me ligou, essa inquilina me ligou um dia cedo e falou: você precisa vir aqui porque tem uns bichos saindo de dentro da parede.
Aqui a gente conhece isso como boró, aqueles bichinhos de lixo, né? E os bichos começaram a sair do rodapé, assim, do rejunte, né? Da área externa, Da área né? externa da casa. E eu falei, como, né? Nunca houve isso. E quando nós entramos na casa, nós tivemos um discernimento que ela professava tantas palavras de maldição para aquela casa. E ouça, você que está assistindo esse podcast aqui hoje, porque o Senhor está falando com você, talvez você está professando palavras de maldição para o seu carro, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. E as coisas não melhoram, elas só pioram. E aí, quando nós aceitamos, né, rompemos ali o contrato com ela, e falamos, não, pode ir embora, a senhora está muito infeliz nessa casa, né? E nós tivemos esse discernimento e rompemos ali o contrato, ela seguiu a vida dela, e eu lembro que a gente entrou na casa, nós lavamos, e como de costume, nós começamos a orar e tudo, e alugamos logo em seguida para uma outra família, que morou longos 3 anos lá, amou a casa, foi embora triste porque estava deixando a casa. Sim, ele foi relocado para outro serviço. E depois alugamos, e hoje a casa continua ali, né? Uma casa boa, uma casa próspera, mas não depende, muitas das vezes, da casa. Sim. Mas de quem está morando dentro da casa, Sim. né, meu bem? Essa questão que você tocou é 2 vertentes, né? Às vezes as pessoas querem resolver o problema com coisas, né? E essas coisas ela não vai preencher porque é algo espiritual. É algo que está dentro de si, né? Dentro do problema que ela tinha que resolver ali com o filho, com famílias e tudo. Era algo de um alimento espiritual. E, infelizmente, ela usou uma estratégia errada, né? Ela quis trazer um bem, algo grandioso, algo que ia propiciar uma alegria, proporcionar um bem, só que não deu certo, né? Ela estava já com uma situação... Com outros problemas pessoais. Exatamente. Né? E às vezes é isso que você está falando, porque a gente tem que resolver um problema e não colocar as expectativas num bem. Exatamente. Né? A casa vai resolver os problemas. Eu vou arrumar uma casa grande, bonita, e todos os meus problemas serão resolvidos. E muitas vezes, aí você quer botar a culpa na casa, né? Aí já coloca a culpa no dono da casa, que você alugou, né, bem escolhido. Sim. Né? Então, assim, e aí, a gente tem que saber tratar. A gente tem que saber tratar. Era de um pedido de perdão para a família, né, talvez. Sim, de uma reconciliação, e às vezes isso respingou na casa, em outras pessoas. Sim. Né? Esse entendimento de buscar o Senhor é grandioso, né? As pessoas que... A palavra diz, né, que quem está sujo se suje mais, né? Que ainda não tem o entendimento do caminho, que Jesus é o único e suficiente Salvador. E tem outras vertentes que as pessoas querem, né, pensar que chega ou que vai trazer essa qualidade de resolver esse problema. Mas esse problema só vai ser resolvido por Cristo, né? Só vai ser se você for beber da água, né, de cavar o seu próprio poço, de começar a se limpar ali, né, colocar todos os despojos, toda a deficiência, todos os pecados ali, e deixar Deus cuidar e limpar. Né? A gente foi lá atrás, né? Mas amém. Tá tudo dentro do propósito, porque a gente falou sobre um bem, né? Real nosso. Então, amor, a mordomia, ela traz, e ela traz uma responsabilidade, né? O Senhor, ele confia não só os bens, mas recursos e dons espirituais, né? Dom de língua, dom de visão, dom de profecia, e a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que ser um bom arqueiro, né? Para ver o problema e saber pegar a flecha e jogar, né? Então, se eu sou um pastor, eu chego num local, eu vejo o cenário daquela casa, né? A gente tem que ter o discernimento, se essa pessoa precisa ou necessita. Então a gente tem que saber pegar a flecha e jogar na forma certa, porque muitas das vezes a gente já chegou em lares que estavam totalmente destruídos, mas não precisava daquele recurso, ela precisava de uma palavra espiritual. E aí, em conjunto, a gente deixou ali uma oferta de alimento, alguma coisa que fez sentido, mas a palavra espiritual precisou entrar primeiro. Né? Então a gente tem que ter
sabedoria da mordomia, não só das coisas físicas, mas espirituais que o Senhor nos confia. Então, assim, a mordomia, ela está relacionada a uma prestação de contas, Uma né? prestação de contas. Eu preciso... No final de tudo, a gente vai prestar conta desse recurso, Isso. né? Um dia a gente vai ser chamado e vai perguntar ali, né? Cadê? O que você fez com aquilo que eu te confiei? Exatamente. E quando nós adiantamos o filme da nossa vida, eu tenho certeza que o Senhor não estará diante de nós perguntando quantos carros, quantas casas, quanto dinheiro, mas o que você fez com aquilo que eu te confiei, seu marido, seus filhos, porque tudo isso que nós temos é para servir a nossa família, é para servir a nossa casa. Eu, particularmente, eu me sinto muito amada e muito cuidada por você quando eu entro dentro do nosso carro. E às vezes quando eu posto sobre isso, né, ali nos meus stories, no Instagram, as minhas seguidoras já brincam, falam, ih, já vem a Priscila com treta para mim, né? Por quê? Porque é uma queixa de muitas mulheres, né? Que o marido não cuida, que às vezes vão fazer uma viagem e o carro quebra no caminho, e que às vezes vai levar um filho no hospital, levar o carro está todo sujo, cheio de ferramentas. Então, eu me sinto muito cuidada. Da mesma forma, eu acredito que quando você chega em casa e vê a casa limpa, a casa arrumada, a casa cheirosa, né? Quando você entra ali dentro do nosso quarto, você vê lençol trocado, coxa trocada, e quarto perfumado, você também deve se sentir amado. Então, que as coisas sirvam para fazer, tornar esse cuidado com a nossa casa. Amém. E não que as coisas se tornem um Deus para nós, né? Meu carro, minha casa. A gente tem que ter todo esse zelo, né? A gente tem que ter todo esse zelo, esse amparato. Aqui em casa, eu faço uma gestão bem cuidadosa porque eu tive ensinamento assim, né? Eu entendo que se eu compro algo e zelo por esse algo, ele vai ser mais resistente e duradouro. E ele não vai depreciar. Né? Então, para tudo, um sofá, uma cama, um tapete, um aspirador de pó, gente, o que for. Porque se você não cuidar, ele quebrar, você vai ter que comprar de novo. Então, é um recurso que eu vou estar tirando de um lazer, né, de uma oferta que eu poderia estar ofertando uma casa, né? Então, assim, eu estou sendo um bom mordomo quando eu sou atencioso com as coisas que o Senhor nos confiou, né? E a gente tem que ter essa resiliência, tem que ter sabedoria do ciclo. Na administração chama PDCA. É um ciclo onde você pensa e executa e cuida e faz novamente. Toda vez. Então, por exemplo, se eu quero que a minha casa ela tenha um jardim de plantas, qual a primeira coisa? Você vai lá, limpa, escolhe o local, planeja e planta. Aqui vai ser só orquídeas. Não, aqui vai ser bonito só samambaias. Aí você planta. Não é só plantar. Você tem que entender que vai ter um ciclo, que você vai ter que cuidar, vai ter que tirar ali a erva daninha, que você vai ter que regar. Então, é um ciclo para sempre. Você vai agregar algo na sua vida, para sempre. E isso é importante você ensinar os seus filhos desde pequeno. Porque se ele sabe fazer bem vários ciclos, ele vai ser um bom administrador com várias coisas. Ele não vai sentir pesado na engrenagem. Então, vamos colocar assim, que uma criança, né, que ela já está hábil a fazer já a sua higiene pessoal sozinha, já está na idade de dobrar sua cama, de organizar seu quarto. Não tire essa oportunidade de ensinar. Não tire, porque você está forjando um homem ou uma mulher, né, mais forte lá na frente. Então, se você gasta tempo, investe tempo no seu filho para ensinar ela a cozinhar quando ela estiver na idade certa, de 10, 12 anos, que eu acho que é uma idade boa já para mexer com o fogão ali. Aqui em casa foi mais cedo, né? Com 6. Vai de cada criança, né? A aptidão de cada uma, a segurança, a curiosidade. Se ela tem curiosidade, foi com 10, isso, né? A Lulu, ela via muita gente mexendo na cozinha, ela falava, mãe, eu dou conta. E a gente foi investir o tempo ali mais antecipado. E ela tirou de letra, fez direitinho. Então acaba que você vai investir tempo nessa pessoa, nessa criança, que é responsabilidade sua, que você vai ser cobrado. Então, assim, percebe-se que
é uma engrenagem que a gente pode começar desde pequenininho. Hoje a gente vê um adulto que não sabe fazer nada, foi porque houve alguma falha de atribuição na formatação desse caráter. Com certeza. Né? Então, assim, essa pessoa não quer dizer que ela não vai conseguir fazer o ciclo. Ela vai conseguir, mas ela vai fazer mais desgastante, ela vai sofrer mais, ou o cônjuge vai sofrer com ela, porque às vezes o cônjuge é acelerado, é uma engrenagem... Já veio de uma educação já veio com uma educação mais respeitosa, de mordomia, com essa... Sim. Então, assim, essa característica você tem que discernir antes de casar. Concorda comigo? Faz sentido. Por quê? Porque você faz essa percepção que quando juntar, vocês dois vão andar mais rápidos, você vai alcançar coisas mais, né? Lugares mais longos. Tem uma coisa que é algo que você traz muito para nossa casa, que para mim, nessa questão da mordomia, foi mais difícil. Eu vi mais destreza, né, mais habilidade sua em executar, porque eu tenho um pensamento muito de coisas a curto prazo. Eu quero, a gente vai fazer isso? Vamos, mas cadê? Quanto que vai, né, gerar frutos? Quanto que a gente vai poder desfrutar? E você tem uma habilidade de fazer planejamento de coisas a longo prazo, né? Você entende que você precisa trabalhar aqui, trabalhar ali, trabalhar aqui, e até, igual você está falando, né? Até você manter esse ciclo e daqui a pouco tá dando fruto sozinho, né? Só que eu acredito que você acabou falando, quando casa, um anda mais rápido, o outro anda mais devagar, mas é bom você ter esse discernimento para que os dois possam caminhar junto, e isso é o que se diz de julgo desigual. Porque quando a Bíblia fala de julgo desigual, nós cristãos já pensamos logo, um é crente e o outro não é. Pensa religião. Mas o julgo desigual, ele pode acontecer tanto na área da finança, quanto na área da espiritualidade, quanto na área da própria higiene pessoal. Casou, um toma banho, o outro não toma. Meu Deus. Né? Um toma 10 banhos no dia, o outro não quer tomar um. Né? Então, é um julgo desigual. Né? É uma coisa que vai ter um problema, que vai ter. Só que o que eu vejo é que, como aconteceu na nossa vida, eu penso a curto prazo e você pensa a longo prazo. E por um tempo isso foi um problema. Mas nós conseguimos encontrar um equilíbrio que hoje a gente tem planejamentos tanto do curto prazo, que é o que eu coloco ali para você, meu bem, tudo bem, vamos fazer isso aqui, mas nesse meio termo aqui, vai ter que ter uma festinha, né? Vai ter que ter uma viagem, vai ter que... Aí você fala, isso aí só vai esticar mais o meu longo prazo. E aí eu queria que você explicasse isso para nós, o que seriam coisas a curto prazo, o que seriam coisas a médio prazo e a longo prazo, e o que de fato é o tempo de um curto prazo, o tempo de um médio, o tempo de um longo, porque às vezes assim, pode variar isso também, né? Para mim, curto prazo é amanhã. Sim. Mas existe um tempo também que rege o curto prazo. Sim. Você me explica isso. Vida, então, isso aí é dentro do planejamento familiar, né? Dentro da questão, tudo mexe com dinheiro, né? Tem que ter planejamento, né? Então, é algo muito importante que você faça um brainstorm, né? O que sua esposa está pensando, o que você deseja, o que você está pensando para você alcançar. Porque às vezes tem várias, né, características de casais, né? Sim. Eu não quero ter casa própria. Eu não quero ter um carro próprio, eu prefiro andar de Uber. Então, assim, bota tudo na mesa, né? Eu acho muito interessante, eu gosto de fazer dessa forma, que nem a gente fez, né? Quando a gente iniciou a nossa estrutura de casamento, né? De planejamento familiar. Eu peguei uma folha de papel, dei para você, e eu peguei uma para mim e fiz. E aponta 10 características a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então vai dar um total de 30. Não tenho isso tudo, ficou 5, 5, 5, não tem importância. O legal é o quê? Fazer várias ideias e colocar no papel, sonhar. Sonhar alto, perspectiva boa, entendeu?
pense que você está no fantástico mundo de Bob, que depois isso vai cair exatamente, vai se afunilar, vai cair num filtro. Então, depois de todas essas ideias, você vai conhecer mais o seu parceiro. Isso é muito importante, gostei. Você vai conhecer e você vai, que legal, você gosta de viajar, né? E, eu tenho até o nosso balãozinho aqui, ó. Isso aí caiu dentro de um planejamento. Foi a longo prazo? Curto prazo. Foi. Não, ele foi a longo prazo porque a gente deu prioridades dentro do planejamento, sim, mas ele poderia ser a curto prazo. Sim. Né? Então, tudo isso é pensado e colocado no papel. Não quer dizer que a gente não vai fazer. Prazo. A gente foi uma viagem, foi um passeio que era caro, não cabia no nosso orçamento, mas era um sonho e você não descartou ele, né? E no tempo oportuno a gente conseguiu realizar. Sim. Estava lá no planejamento de longo prazo. Olha só, vamos trazer esse sonho aqui. Okay. Esse sonho aqui foi muito legal, porque ele caiu no longo prazo porque o recurso dele, eu tinha que sair de Brasília, vir para Santa Catarina, pegar um carro, ir para as montanhas, pagar uma diária. Então, assim, ele tinha um custo elevado. Sim. Agora, a gente morando aqui ficou tudo mais fácil. Exatamente. E mais claro. Exatamente. Então, ele se tornou curto prazo. Então, eu vou trazer para cá para ele, para a gente lembrar algumas coisas aqui que eu acho importante. Então, assim, esse plano de voo aqui desse balão foi um sonho da Pri, gente, que a gente executou no curto prazo. Quando a gente estabeleceu aqui em Santa Catarina, ele foi meio a curto prazo. Vamos andar de balão? Bora. Foi bem tranquilo. Por quê? Porque a gente pegou o nosso carro, só ligou lá, viu o preço, né, o custo ali. Por isso que eu queria que você explicasse por quê. Para mim e para outras pessoas, pode ser que as coisas não sejam tão fáceis e palpáveis, né? Como é para você. Entendi. E agora eu já consigo entender por exemplo, isso era um sonho meu do início do nosso casamento. Sim. Que só foi realizado 13 anos depois. Isso. Para aquele início do nosso casamento, daquele início do nosso planejamento, isso era um longo prazo. Isso. Só que você não esqueceu esse sonho. Não esqueci, estava lá anotado. Quando nós mudamos do centro-oeste para o sul, isso se tornou um curto prazo dentro do nosso novo planejamento. Exatamente. Então, que aí é o que eu queria que você explicasse o seguinte, que coisas de curto prazo você precisa realizar num período de 1 a 3 anos. Sim. É porque assim, dentro do curto e do médio e do longo prazo, além de você sonhar e planejar, depois vai vir a lista de recurso. Uau. Quanto que vai custar para cada item para eu executar? Por exemplo, uma viagem de balão aqui. Na época, a gente tinha colocado uns 12 mil reais. Sim, um exemplo de custo. A família toda. Se deslocar. Agora, a gente morando aqui, ele ficou, acho que 3 mil reais. Sim. Foi algo né, em torno disso e parcelado. Então, ele ficou mais palpável. Sim. Então, quer dizer que, na época, 12 mil reais praticamente era um carro. Sim. Por exemplo, a gente estava com um carro, precisando de outro carro. Você quer andar de balão, que é um carro para resolver. Então, assim, é questão de prioridades, é questão de conversar, né, de pontuar isso dentro do lar. Então, apesar de ter o planejamento, né, de sonhar e colocar tudo ali, depois se você coloca, precifica o preço na frente. Por exemplo, eu quero uma casa em tal lugar, coloca o preço ali na frente. Eu quero um carro tal, coloca o preço do carro. Né? E dentro da sua realidade, você faz um planejamento para executar tudo aquilo ali. Sim. Ah, não, eu não tenho nem perspectiva e tudo. Então, você tem que deixar um pouco de lado o planejamento familiar aqui nesse quesito e focar no planejamento familiar profissional, para você construir algo para gerar recurso para você estabelecer e realizar esses sonhos aqui. Porque acaba que uma viagem, né, mesmo que eu acredito hoje que uma viagem ela abre mentes, ela oxigena a mente, você volta renovado. Eu, particularmente, eu volto com outra capacidade de pensar, eu volto mais motivado. Então, isso é um combustível para mim. Mas tem muita gente que ainda não teve essa experiência e ainda não consegue enxergar dessa forma. Então, vê viagem como despesa.
Sim. Somente despesa. Mas se você colocar na balança, você consegue enxergar E de outra forma. você é uma boa pessoa para falar sobre isso. Porque Exatamente. você via viagem, Eu via como lazer despesa. como despesa. Sim. E à medida com que eu fui incluindo algumas coisas para você, tipo, meu bem, Sim. as crianças estão crescendo, meu bem, nós estamos perdendo nosso tempo como Exatamente. família. E eu Exatamente. fui trazendo essas necessidades. E outra, você foi um bom ouvinte, você foi um bom pastor, Uhum. você foi um bom mordomo da sua família. Você falou, não, eu vou me policiar para isso, né? Sim. Meu bem, Gente, da maneira do possível, tá, gente? Eu não sou essa flor toda também, não, tá? não é mesmo não. Eu sou duro quando tem que ser duro, eu falo não quando tem que dizer não, né? Quando tem que dizer sim, eu falo sim. E quando eu falo, ó, a nossa realidade é essa aqui. E eu Porque também fico assim, mimada. eu sou o piloto do avião e ela é a copiloto, então eu tenho que mostrar para ela a realidade de o que tá passando. Né? Então a gente tem que ser realista em tudo que a gente faz, a gente tem que ser realista. E tá aí uma coisa que eu vejo sobre a mordomia, que a quem muito é dado, muito será cobrado, e quem é fiel no pouco também será colocado sobre muito, que você não negligenciou esse cuidado comigo, mesmo sabendo que muitas vezes você falou não, mas você não negligenciou esse cuidado comigo, assim, tá, se é importante para Priscila um lazer, então eu vou parar tudo, vou tirar esse recurso, que muitas das vezes eram poucos, às vezes o lazer era ir para o parque, não era uma viagem de balão, né? E o Senhor nos colocou sobre a viagem do balão, né? Antes eu me lembro de dias de muita crise, nós dois, crise financeira, crise de comunicação, crise de casamento, crise de criança pequena, crise de cansaço, né? Eu me lembro que você me pegava no meio da tarde, isso é mordomia. Sim. Me pegava no meio da tarde, me levava para o lugar onde a gente namorava, quando nós éramos solteiros, era um parque lá em Brasília. E eu tomava picolé. Comprava um picolé só para mim, era o dinheiro que dava, né? Comprava um picolé só para mim, sentava ali numa pedra, né? Num banquinho, falava assim, foi aqui que tudo começou. Então, isso é uma mordomia, né? E era um lazer de um recurso pequeno que nos gerava ser feliz no pouco, né? Ser feliz no pouco, ser feliz na trajetória que o Senhor está colocando ali. Eu sei que o deserto ele vai ser difícil, ele vai ser árduo, mas eu sempre tive no meu coração que tudo tem um início, meio e fim, a recompensa, o oásis. Então a gente tem que estabelecer isso dentro do nosso coração. E o discernimento de pegar um momento todo atribulado e não atribular mais, né, e profetizar palavras de maldição, como separação, como não dar mais, com muita coisa, a gente voltar às origens, voltar de como tudo iniciou, né? Aquele primeiro amor. E aí era o que eu fazia, era o que eu tinha de estratégia, e era o recurso mais em conta que eu tinha, né? E falar assim, amor, eu tô aqui, a gente está trabalhando, a gente está orando. Então, é dar tempo ao tempo. Uma planta, não adianta eu colocar ela na terra, adubada, e falar, cresce, 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 frutifica. Ela não vai mudar o tempo dela. Não adianta. Tudo tem um tempo cronológico dela ali, natural. E a gente tem que obedecer esse tempo. Então, muitas das vezes a gente está atropelando e fazendo coisas erradas, que essa planta ela vai falar, será que eu cresço mesmo? Porque eu vou morrer logo. Eu vou ficar aqui quieta aqui dentro dessa semi, não vou nem abrir. Porque se eu sair, esse cara vai... Então, assim, conversa, oi, minha plantinha, tudo bem? Bom dia. Vim aqui, bom dia. Isso em estudos, né, de vários laboratórios falam que você conversar com planta... É igual você esperar o leite ferver, né? Você fica ali, ferve leite, ferve leite, ferve leite, o leite não ferve. Aí você fala, não quero saber desse leite. Aí ele ferve, derrama, né? Então, às vezes é essa ansiedade que é gerada ali no processo. Sim, é o equilíbrio, né? A gente tem equilíbrio em tudo. Tá. Amém, querida? Uma coisa que eu queria que você falasse aqui, ó, é que o curto prazo, a gente pode então entender que o curto prazo é algo que acontece ali dentro de 1 a 3 anos. Exatamente. E algumas coisas que a gente poderia pontuar como curto prazo, seria o quê? O bem-estar, que ele é diário. Eu não tenho como falar assim, ó, o bem-estar, ele vai ser somente para daqui a 10 anos. Não, porque quando chegar lá em 10 anos, tá todo mundo louco,
estatalado, né? Todo estressado, todo mundo se matando, e se chegar, né? Não morrer no caminho. Então, eu acredito que uma das coisas que a gente pode pontuar como curto prazo seria o quê? Um bem-estar, A né? educação, A né? educação, o que você diz o quê? Escola, Porque cursos. exatamente, faculdade, né? Porque quando eu falo curto prazo ali, estudo, né? Porque a faculdade só, por exemplo, os nossos filhos hoje estudo, bem-estar, saúde, um plano de saúde, algo do tipo, né? Sim. Então, assim, dentro desse ambiente aqui, você pode até sair do lugar de origem onde você está e ir para outro estado. Por exemplo, quando a gente saiu de Brasília e veio para o Sul, a gente não tinha experiência de educação e de saúde, que a gente lá gastava uma grana e aqui a gente não gasta. Então, isso é você ter uma visão maior, de ampliar. Curto prazo, né? Vamos sair daqui, vamos para ali, se movimentar. Exatamente, é entender também, ver se seu cônjuge vai lá, viaja e tudo, você já vai atribuir um momento de lazer, um local, uma cidade que tem uma qualidade de vida melhor, vai oxigenar a mente, coisa que se você se colocasse no seu planejamento familiar, isso estaria lá no longo prazo ou talvez inexistente, impossibilitado de você fazer isso. Então, é você cortar o cordão umbilical, porque a maioria das vezes, né, as raízes ali não vai querer que você saia dali, né? Então, é entender esse mover, que é, você casou, é você e sua esposa, né? Você corta ali o cordão umbilical e são seus familiares, mas agora a pessoa mais importante é vocês dois, né? E a partir dali você vai construir uma família. E tudo vai ficar mais leve. Sim. Tudo vai ficar mais leve e mais fácil. Você vai crescer bem mais fácil. Então, coisas que a gente poderia pontuar como curto prazo. Você já falou. Orçamentos, né? Levantar esses orçamentos, cuidar do bem-estar e da educação, que é cursos, trabalho entra aqui também, né? Que você falou, por exemplo, ó, preciso arrumar um outro trabalho para gerar recursos para a gente chegar na conquista dos médios e longo prazo, certo? Sim. Tá. Agora, o que você poderia pontuar que seria um tempo de médio prazo e coisas que poderia resolver nesse médio prazo? Ó, dentro da nossa apostila aqui que a gente fez, né, para a turma do Sua Casa Seu Reino, a gente colocou moradia, a gente colocou investimentos e seguros, né? Um seguro de residencial, um investimento na bolsa, um investimento em um carro, um investimento num negócio, né? A moradia, o plano mesmo de você ter a sua primeira casa própria. Né? Então você atribui ali os benefícios do plano de governo, se você vai se enquadrar ali, é conforme a sua realidade. Né? Mas também não dá um passo muito longe também para que isso não vira uma bola de neve. Boa. Então, assim, tenha passos firmes, né? Até por conta você ter um passo firme e não querer mostrar o que você realmente não é. Isso é importante você falar, que muitas pessoas colocam moradia como longo prazo. E eu não acredito que seja mesmo. Lógico que não. Porque você pode ter uma moradia médio prazo. Vou trazer uma experiência nossa. Quando a gente casou, o que a gente fez? Eu já tinha um terreno. E dentro desse terreno eu falei, amor, a gente não vai construir a nossa casa dos sonhos, não. A gente vai construir uma casinha simples. Foi até uma casinha de madeira que a gente fez. E a gente entrou com o objetivo de quê? Não pagar aluguel. E a partir dali, a gente juntar recursos e fazer melhorias na casa ou fazer a casa dos sonhos. Só que a gente fez algo tão bacaninha que ficou por um bom tempo, né? Ficou com um bom tempo e depois a gente cuidou tão bem que a gente vendeu, desmontou e fez uma casa legal, né? E que aí a gente iniciou a nossa gestão imobiliária ali e a gente começou a trabalhar com imóveis, né? Então, assim, é você não dar um passo muito gigante. Não, tudo que nasce grande é monstro. Né? Não, eu só quero se for um show de casa. Não. Então, assim, você faz uma reforma interminável, né? Você entra dentro de uma casa, de um planejamento que você bate a laje, fica aquela obra ali 2, 3 anos. Eu percebo que às vezes é porque assim, a gente vem de lares bem estruturados, né? Porque nossos pais eram estruturados financeiramente, então casou, a gente pensa que a gente tem que viver aquele mesmo padrão dos nossos pais. Exatamente. Quando na verdade eu preciso cortar
cortar o meu cordão umbilical, né? E eu acho que isso é até um episódio que a gente vai falar, acho que depois. Cortar o meu cordão umbilical, começar dali em diante, do pequeno, e aceitar o processo de crescimento. Claro. Uau, fez muito sentido isso, meu bem. Exatamente. A partir daí você vai crescer junto e a conquista, ela traz um êxito, né? De você, cara, conseguir, agora eu vou partir para outra agora. Quanto né? tempo seria coisas a serem realizadas no médio prazo? Vida é de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos. A gente pensa que é muito, né? Mas o tempo tá passando assim, Não ó. é. Pá. Não É, exatamente. É legal. Passa muito rápido, mas quando você faz com resiliência, você alcança. Muito né? bom. Então vamos colocar aqui que você casou Muito ali bom. com 22, 23 anos, cara, com 27 ou 37 anos, vamos colocar assim, o máximo, você já está estabelecido ali dentro do médio prazo. Só que o que acontece? As pessoas ficam vivendo, usufruindo muito o curto prazo, Sim, né? E não desfrutam de conquistas, de Sim. coisas que já era para você estar conquistando no médio prazo, e você tão pouco vai conseguir realizar isso no longo prazo. Exatamente. Né? E dentro do longo prazo a gente vai trabalhar aposentadorias, educação dos filhos, né? Patrimônio. Então, dentro da educação dos filhos, você já vai pensar, poxa, eu vou fazer uma poupança aqui para uma faculdade, para um mestrado, para o meu filho. Mas hoje em dia, esse é um pensamento muito antigo. Você vê como é que evoluiu tanto, que hoje tem uma faculdade que é R$100 e poucos, Sim. e não deixa de ser um nível superior, Sim. e não deixa de ser importante. Então, Sim. acaba que essa atribuição aqui, você pode até falar assim, não, filho, hoje você consegue pagar aí, até com o seu estágio, e eu vou te ajudar com um carro. Então, você já dá um patrimônio para ele, né? Ou então, muitas das vezes você fala para o filho, você quer um carro ou você quer um casamento dos sonhos? Você quer um carro ou você quer uma ajuda na sua casa para você dar uma entrada? Então, assim, é de uma forma de trazer uma contribuição. Na realização de sonhos. Na realização de sonhos a longo prazo ali. Né? Qual o tempo que é o longo prazo é 10 anos ou mais. Aí vai até o limite, né? Mas dentro do planejamento inicial, você já pode colocar um pequeno recurso para cair ali. Entendeu? Sim. Dentro do curto, enquanto eu estou gerando curto prazo, o meu médio prazo e o meu longo prazo estão sendo gerados todos juntos. Dentro da nossa realidade, o que é que eu fiz? Eu segmentei. Então, assim, para lazer, eu abri um negócio. Para construção de patrimônio, eu tinha outro negócio. Para pagar as nossas contas, eu tinha outro negócio. Eu era o Júlio, né? Eu tinha várias coisas. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, pessoal. Mas e de madrugada. E de madrugada. Trabalhava de madrugada também, pintando academia de noite. Então, assim, eu tinha vários, porque eu tava no gás. Aquilo ali, para mim, eu tava querendo diminuir o custo. É legal. Você aproveitar a sua melhor idade ali, né? Exatamente, o pique, os seus anos. O que o povo tá fazendo hoje com os seus melhores anos, né, amor? Gastando os melhores anos em coisas que destroem. Sim. Tem que fazer uma reflexão, né? E ver que ele tá gastando mais tempo e energia, exatamente. Teve uma coisa que você sempre falava comigo também, a respeito de recurso, de levantamento de recurso. Além de segmentar, você fazia muito isso, por exemplo, no segmentar eu queria dar um testemunho. Um exemplo. A gente precisava colocar cerâmica na frente da nossa casa. Sim, não lembrei. tinha, né? E a gente abria mão de alguns lazeres para, por exemplo, toda vez que ia sair no final de semana era no mínimo 100, 200, 300 reais, né? Sim. Então ali a gente parou de sair naquele tempo. E ali, durante o final de semana... Eu lembro até hoje, a gente foi lá no Home Center Sinfel, fez o cartãozinho lá de pagar em 10 vezes, 12 vezes, e a gente comprou o piso e a argamassa. E nós colocamos o Foi. piso. Aí primeiramente o plano era deixar lá e contratar a prestação de serviço, né? Só que aí ficou uma semana, ficou outra ali, e aí o recurso tava... Eu falei, amor, o pessoal tá cobrando muito caro. Foi. Só o material parece que na época tinha dado 3 mil e pouco, né? E a gente parcelou lá e passaram de 200 reais, 100 e pouco pra gente pagar, né? E aí eu falei, cara, amor, o pessoal tá cobrando 3, 4 mil pra instalar. Eu falei, não, vamos ganhar esse dinheiro e vamos instalar. Vamos olhar no YouTube como é que faz. Aí a gente viu, né?
Sentamento de cerâmica e tal. Aí eu falei, e aí, vamos fazer? Comprar. Aí a gente novo, né? Compramos ali as ferramentas iniciais e a gente tacou bronca. Fez ali o esquadro, E como a gente fez não podia direitinho. sair, a Aham, gente acabou fazendo daquele episódio um lazer. foi. Não foi? Porque Aham, ali a gente assava uma carninha, foi. né? Fazia aquele momento nosso de lazer nós dois. Eu me Sim, lembro que a cerâmica de dentro da casa, que acho que foi da cozinha, foi da cozinha. eu ainda consegui te ajudar. Só que depois, lá de fora, você teve que fazer sozinho, porque eu já estava com o barrigão da Lulu. Mas Foi. eu te auxiliava, fazia comidinha, né? Sim, sim. Servia uma Tava ali do coisinha. lado, apoiando e tal. Aquele ali já Isso. era Já era o top. gás, né? Já era o gás. Então, é promover isso, fazer junto. E Sim. um outro episódio, assim, que eu me lembro muito, que você fazia, além de ser nesse quesito de Quando você constrói a segmentar, intimidade, né? Quando você constrói isso, tudo fica mais fácil, né? sim, A intimidade junto com o seu cônjuge, a intimidade com Deus, tudo se torna mais sim, fácil, tudo se torna mais sim, palpável, prazeroso, sim, né? Então a gente fazia com muito amor, sim, transbordava amor ali. Quando a gente conquistava aquilo ali, a gente via aquilo ali, ficou o melhor do mundo. sim. Não E importasse além que... de você fazer isso, né, que você segmentava, Uhum, você tinha uma outra coisa que eu achava muito interessante, que era assim, você levantava um novo negócio para uhum, gerar novo recurso. sim. Você sempre fazia isso. Então, uma outra coisa que teve foi A venda de quando, sites, não, um de pouco antes, logomarca, quando a gente ia vendia para as telha. feiras. Não, tudo, né? Mas aqui foi quando a gente ia para as feiras Ah, no vender cama, domingo, mesa e banho. que a gente ia vender almofada, Sim, tapete. tapetinho, E quando você pensava assim, semaninha. aí tipo assim, né? Dois jovens, né? Aham, Ah, eu vou pra feira vender, né? E a gente aham. pegava aqueles chapelão Pessoal, eu não tava mexicano. nem aí. Minha parceira tava do meu lado, ela comprava a ideia comigo e a gente ia, né? Sim, Acordava bem cedinho, andava sim. ali 50 quilômetros, né? Pra chegar nessa Na feira, feira. nesse Não, a lugar gente tinha ali, que acordar 4 horas da 4 manhã. horas da manhã. O carro já tinha que dormir carregado. Aí, Carregado, porque a gente tinha que chegar na feira 5 cedinho pra horas pegar um para pegar lugarzinho um bom bacana. lugar. Então, Sim. teve todo esse E a envolvimento. gente faturava alto, né? Ganhava ali mil e poucos Por reais por dia. dia limpinho, gente. Top. Então, isso acabou ajudando muito. Então, às vezes, assim, Aham. o que que nós vamos fazer? Não sei. E É, você? Não sei. Mas é. aí vira aquela E esperando briga a morte da e bezerra. acusação, né? É, Mas olha isso. Mas olha aquilo. Mas é. eu queria. Aí o planejamento é assim, parece que meu pai tá aqui, quase morrendo. Quando ele morrer, eu ganho a herança Meu dele. Deus, meu Deus. Então, assim, é sair dessa zona de conforto, eu É, penso, né? verdade. É oxigenar mesmo a Sim. mente no quesito de, poxa, se eu estou fazendo isso e não está dando certo, e não está gerando o lucro esperado, e não está Uhum. tendo, eu vou me movimentar, Claro. eu vou me É aquele negócio, movimentar. aquele processo da planta lá, né? A gente colocou a plantinha ali, ela começou a crescer. Aí você passou uma semana, duas, você não viu desenvoltura, é alguma coisa errada. Sim. Então você vai, coloca um adubinho diferente, você pesquisa, aplica, né? Troca de. Porque ela tem que crescer. O Sim, processo de parar, né, no sim, decorrer de um plantio, tem alguma coisa errada. Então você tem que sim, ver a deficiência e sanar, sim, né? E aí você vai vendo todo dia, você tem que ir lá e ver. sim, Né? E dentro do casamento acontece isso, por exemplo, se o sim. seu casamento está desgastante, Uhum. tá se arrastando, cara, faz alguma coisa errada. Sim, Já tá sinalizado que é, tá errado. sim. Então você vai lá e prova a sua esposa. Ó, uma coisa que você falou que eu queria pontuar, muito interessante, é com relação à rixa no casamento. Como a gente trabalhou de home office muito antes do home office virar moda, Sim. e a gente já trabalhava junto nesse sentido, né, de que você encabeçava um novo negócio, mas eu vinha ali te auxiliando, até na venda de site, que foi o que você colocou aqui, Uhum. você ficou internado 30 dias, Uhum. porque você teve trombose, Gente, pra mim foi uma eternidade. Pra mim foi uns 6 meses. é, Meu Deus do mas foram céu. 30 e foi uma eternidade. Aham. E eu me lembro que eu fiquei no hospital com você, minha mãe me ajudou com as crianças, né? Ficou com a Uhum. Lulu e a Beta, a gente não tinha o Dudu ainda. E, e você. E a gente não tinha como parar.
Não Uhum. dava para chorar as pitangas ali, Não né? Até dava. porque você estava no hospital particular e a gente tinha que pagar o plano de saúde. Então eu tive que Exatamente. correr atrás. E não tinha naquela hora, assim, não passava na nossa cabeça a ideia de, ai, vamos chorar para a mamãe pagar, É, ai, vamos chorar para o papai pagar. A gente sabia da nossa sim. responsabilidade, né? Então você falou assim comigo, meu bem. E minha mãe naquela época já estava fazendo muito, né? Que já era cuidando das nossas filhas, né? Uhum. E você falou assim comigo, meu bem, se arruma e organiza as coisas aqui no hospital para mim e vai para a rua vender site, né? Uhum. Traz meu computador, porque no hospital você tinha o Wi-Fi ali da Internet ali. internet. Aham. Traz o meu computador e vai para a rua. E eu Foi. lembro que o café da manhã chegava, a gente dividia o café da manhã do hospital, né? Uhum. E até porque vinha mesmo assim, né? Bastante, a gente comia ali junto, eu preparava você, organizava tudo e ia para a rua. Ficava na rua vendendo, oferecendo site até meio-dia, Uhum. voltava, te dava o almoço, E passava o eu, trabalho para e você. eu ali no hospital não ficava de cara para cima, né? Eu já estava trabalhando vários sites, criando um para vidraçaria, um para Aquela... açougue, um para salão de beleza, um para advogado, um para escritório de engenharia. Sim, E eu ia criando e subindo, e subindo, sim, e subindo. Quando você chegava com a demanda, eu só adaptava, sim. né? Colocava ali, já falava, amor, já tá online, já tá E no no ar. outro dia eu voltava para vender, para É verdade. apresentar o site do cliente que eu já tinha prospectado ontem. Sim, o E eu pessoal levava um susto, né? mas já, porque eu paguei um site e até hoje eu nunca vi o dinheiro desse Aham. site, não sei o quê. E nessa nossa expertise, nessa nossa Sim, vontade, nesse nosso empenho, a gente conquistou muito cliente sim, no hospital. foi. Então eu penso, vida, que é Frutificou esse negócio. um momento que era para ter sido terrível, Aham, que era para ter sido talvez a nossa falência, sim. que era para ter sido a hora da gente ir lá chorar as pitangas para os pais. A gente Uhum, fez desse momento difícil talvez o melhor momento da sim. nossa vida, É. financeiramente. Desse limão azedo virou uma limonada. E a gente E vendeu ainda. vendemos ainda. Foi benção, foi benção. E hoje olhar para isso, né? Olhar para esse Sim. passado e lembrar que isso antecipou muitos dos nossos sonhos de médio prazo, em Uhum, um curto prazo, porque é isso quando você tem um planejamento que acontece. uhum, Coisas que você pensa que pode ser longo, vira médio. sim. Coisas que você pensa que pode ser médio, vira curto. Exatamente. O importante é iniciar, é planejar, colocar dentro da pauta, orar. A gente não perdia essa resiliência de orar, Sim, de agradecer a Deus. sim, Murmurar, a gente riscou. é, E a gente se policiava sim. nisso. Amor, ó, tá murmurando, vamos fazer isso não? Não, não tem para quê, né? Isso. Não, Então, meu bem, não assim, tem para quê. essa É, questão de você ter essa intimidade junto com o seu cônjuge, de poder se corrigir sem muito, né? sim. Tô de mal, É. né? Então Ou jogando a culpa no outro, né? isso, é Ah, era pra eu estar. importante você evoluir nisso, porque isso vai alavancar várias outras Eu coisas. creio nisso, meu bem. Amém? Amém. Como é que tá o nosso tempo? Ah, não sei, não sei. Acho que ainda tem tempo. Meu bem, eu queria só abordar um último ponto Fala aí. antes da gente fechar essa Deixa eu nossa ver se eu aula de consigo finanças, contribuir. porque na nosso próximo Dentro dessa episódio, a gente vai falar rotina e governo e autoridade? governo e autoridade. Governo e autoridade? Por quê? No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre criação de filhos e vai dar para a gente abordar mais a Entendi. rotina, Tá. que é o que tem que ser feito a curto prazo, né? É a Uhum. rotina. Mas eu quero falar com você sobre governo e autoridade, por quê? Uhum. Eu confesso para você, como eu falei aqui no início do vídeo, que para mim, e eu acredito que na maioria das mulheres, os homens devem passar muito por isso, porque as Uhum. mulheres elas querem as coisas a curto prazo, elas precisam comprar um vestido novo, né? Uhum. Elas precisam cortar o cabelo. Falando nisso, eu tinha combinado com você de você elogiar o meu Fida, cabelo. você tá linda, amor, com esse cabelinho lindo. Gente, não ficou linda, minha bela? Ficou mais jovem, ficou mais. Né? Eu gostei, eu gostei. Gente, eu não gosto de cabelo curto. Cabelo curto é para honrar o meu marido, mas eu gostei também, meu amor. Não, Obrigada, viu? deu outro Inclusive, eu charme. queria contar algo aqui, Hum, que as mulheres, elas não confiam nos seus maridos, né? ah, E que para mim tinha que ir lá no salão Top Off aham, Prime, né, meu bem? Um aham. corte de cabelo que Não, então custava deixa eu iniciar. R$ 200. Deixa eu falar, pessoal.
Eu sou enjoado com essa minha cafuringa aqui, ó. Não tem... Meu cabelo tem poucas pessoas que acertam o corte. E aqui, quando a gente chegou em Balneário, eu rodei em uns 20 salão. Só que ninguém acertava. Então, eu penei, né? Vamos Sim. dizer assim. Quando eu achei um, que é até um colombiano, né? E eu vi a experiência dele, a dinâmica dele pegar na tesoura e tudo, o salão dele todo cheio de coisa, assim, eu falei, cara, vou botar a ficha nele aqui. Sim. E sentei, porque assim, gente, eu sentava, se não ficou ruim, eu falava, passa a máquina em tudo, por favor, corta tudo. Legal que você cortou, mas agora rapa. Tá tudo bem, eu vou te pagar. Mas, irmãos, eu era desse jeito. Aí eu fui e achei o irmão aqui, colombiano, que o nome dele é difícil, eu esqueci. E, cara, eu já tô há uns 2 meses cortando com ele, bem top. E aí, uma vez quando eu fui lá, ele tem uma parte reservada pra mulher lá atrás, que uma vez eu fui lá pra cortar e ele tava cortando de mulher. E eu falei, cara, tu corta cabelo de mulher? Porque é raro você achar um barbeiro, sim. Né? Aí ele falou, sim, claro, não, tá, né? Que jeitinho dele. Eu falei, cara, eu vou trazer minha esposa e minhas filhas aqui, porque tu corta muito bem. Sim. E assim, a minha mãe cortava o meu cabelo em Brasília. E você sabe o cara, quando sabe cortar, quando ele pega no teu cabelo, não é? Pega aqui, sabe pegar na tesoura e tudo, aquela dinâmica ali. E eu falei, cara, vai dar muito bom. Aí eu fui e apresentei a Pri lá. Só que eu falei, amor, o lugar não é salão, entendeu? É o salão de homem. É uma barbearia. Você tem coragem? Mas ele é bom. Eu vi lá a mulher cortando, assim, idosa e tal. E mulher idosa é muito caprichosa consigo mesmo, né? Ela tem essa... Porque se ficar ruim, ela vai brigar, né? Elas brigam mesmo. Isso. E aí eu vi uma mulher toda bonitona. Eu falei, cara, que legal. Vou trazer. Aí motivei ela, porque ela não queria cortar esse cabelo. Não queria. Eu falei, não, vai ficar legal. Vamos escolher uns cortes aqui. Aí eu fui mostrando. E tal. Não, mas a decisão é sua, você que sabe. Mas você quer cortar cabelo aonde? Aí, porque a gente levou onde as nossas filhas cortaram, só que você não tinha achado muito legal, né? Não ficou. Aí eu falei, cara, vamos fazer experiência. Qualquer coisa, o cabelo cresce. Isso. E aí foi lá, né? E isso entra no assunto que eu queria pontuar aqui com você, sabe, amor? Que é a questão de um governo e autoridade que muitas vezes, claro, a gente está falando de cabelo, a gente está falando de corte, a gente está falando de uma coisa muito pequena comparado às coisas grandes que nós precisamos resolver no nosso dia a dia, né? Mas uma das coisas que a Bíblia nos ampara com relação a isso é que, assim como Cristo é o cabeça da igreja, Deus é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da esposa. Então, muitas esposas olham os seus maridos e dizem, mas você não sabe o marido que eu tenho. Mas ele não é como o Luiz, ele não é empreendedor como o Luiz, ele não é... Contudo, eu também tenho as minhas limitações com você. Eu também tenho os meus receios com você. Eu também tenho os meus medos. A forma como você pensa é muito diferente da forma que eu penso. Sim. Só que muito antes de eu assumir que eu confio em você, eu confio em quem governa você. Exato. Mas o Luiz, ele é um homem de Deus. Mas o Luiz... Antigamente, a minha briga com o Luiz é porque eu não via o Luiz ler na Bíblia. Mas eu não via, por quê? Porque para eu ler a Bíblia, eu arrumo a mesa, eu pego meu café, eu pego 10 mil canetas coloridas, eu abro a Bíblia, eu folio. Você, no celular, né? No seu tempo, homem é prático. Então, homem pensa diferente de mulher, homem age diferente de mulher. E às vezes a nossa confiança não está no marido, porque na verdade ela não está nem em Deus. E debaixo disso, meu amor, eu queria que você, para finalizar o nosso podcast de hoje, né, dentro desse entendimento de mordomia, de administração dos recursos, eu queria que você compartilhasse principalmente com as mulheres que vão estar te assistindo aqui, né, o que o marido espera da mulher, e foi bem o que você já havia pontuado aqui, o que o marido ele espera da mulher com relação a esse governo e autoridade do lar que foi dado por Deus, primeiro para ele
Uhum. e depois para ela. Amém. Então, vida, é bem importante e pertinente você falar sobre isso, porque é entender o princípio de cada um Sim, dentro da Bíblia, sim. né? Então, se o homem é o gestor, ele fazer a gestão bem feita. Ok, Se a mulher é auxiliadora e a recompensa, que ela seja isso. Que ok. ela tem responsabilidade de atribuir no lar, que ela faça, sabe? Ah, mas eu trago recurso para dentro de casa. Você vai fazer além disso isso, Isso, né? E o seu esposo, ele vai contribuir também, sim, porque ele é seu parceiro. sim. Ele vai te ajudar ali como um respeito, né? Atribuindo isso para trazer uma demanda, Vivendo a vida comum. vivendo a vida comum para trazer uma demanda mais leve. Uhum. Então, assim, ah, não, mas quem cuida das finanças é minha esposa. Gente, o encargo é sobre o marido. Eu creio nisso. O encargo é sobre ele. Então, dá o que é de César, o que é de Eu César, creio nisso, meu bem. Eu sei que é né? difícil engolir. É difícil, mas vamos primeiro organizar a casa? Vamos organizar. Organiza a casa primeiro. A partir do momento que você organizou a casa e falar, ó, a sua atribuição é essa, a sua é essa, a sua é essa, a sua é essa. Uhum. Aqui em casa a gente faz isso e passa a demanda dos nossos filhos. Uhum. E a partir daí a gente faz uma revisão semanal e vai ajustando. Se vai haver crescimento, vai. Sim. Né? Se tá tendo algum atrito, alguma coisa, a gente vai lá, lubrifica, ajusta, mas a engrenagem tem que funcionar. Uhum. Entendeu? A engrenagem funcionando, sem ruído, sem nada, ela fica mais leve. Ela vai funcionar. E a gente tem que entender que toda essa cooperação e essa parceria é para benefício mútuo de todo mundo. Ela vai trazer, e o Senhor ele vai abençoar todos nós. Ah, não, mas minha casa está indo bem com a gestão da minha esposa. Vai, porque o Senhor é misericordioso. Mas, para ficar top of prime, coloca o que é de César, o que é de César. Entendeu? Coloca a atribuição pro seu marido. Ah, mas ele não tem, você já deixou ele fazer? Então, Já assim, deixou ele errar? deixa ele errar, porque até o erro mas traz eu vou pagar pelo erro de nós dois. um aprendizado. Sim. Né? Então, tudo e outra coisa, o mais importante, que eu acho que é o mais importante de tudo, você é um modelo para a vida dos seus filhos. Uau. Então, se você não está conseguindo fazer isso, faça pelos seus filhos, porque o seu filho vai entender que a esposa dele vai ter que fazer isso. Sim. A sua filha vai entender que ela vai ter que fazer isso no casamento dela, você tomando o cabresto do cavalo aí. Sim. Então, o seu filho vai entender que quando ele tiver uma casa, quem vai governar é ele. Exatamente. Porque aí virou um efeito dominó, né? A mãe governa a casa, o filho é o folgado da próxima geração. É inversão de valores. É inversão de valores. Quando eu tiver uma casa, quem vai governar tudo é ela. E aí eu tô criando um folgado para minha nora. Exatamente. Eu estou reclamando da minha sogra. Vamos dizer assim, você está contribuindo para que o mundo ele continue andando de uma forma errônea, né? Não com a forma que foi aplicada, que o Senhor nos deixou, né? Uma forma mais certa, mais tranquila e tudo mais. Você pontuou algumas coisas aqui que eu só queria falar, né? Você deixou assim, sobre governo e autoridade do lar. Você diz que nós somos parceiros e cooperamos mutuamente um com o outro. Então, às vezes tem mulher que está trocando a lâmpada, não tem nenhum problema com isso, mas está trocando a lâmpada, está cuidando da tomada, está limpando o carro, tá fazendo coisas para mostrar para o marido que ele não está fazendo. Sim. Aí ele está reclamando dela, por quê? Porque ele não tem uma comida quentinha, porque ele não tem uma roupa passada. Então, assim, lava a mão. Tira a mulher do século XXI, ela está carregando um monte de peso. Ela quer ser a provedora, ela quer ser a eletricista, ela quer ser a marceneira, ela quer ser o mecânico. E no tempo dela. E fazer tudo junto ao mesmo tempo, né? E para mostrar que está fazendo. E para falar, tá vendo? Eu tô fazendo, ele não faz. Eu tô fazendo, ele não faz. Então, não. Descansa, nós estamos juntos cooperando. Nós somos, a mulher, na verdade, ela é co-herdeira daquilo que o homem carrega. Então, é bíblico, né? Amém. É isso. Também você falou sobre liderança compartilhada. Você não crê numa liderança majoritária, né? Sim. Mas sim, você crê nessa liderança compartilhada, onde eu tenho as minhas obrigações e você tem as suas, né? Outra coisa que você colocou você falou bem aqui, esse respeito e comunicação, e saber levar
isso numa rotina leve O respeito à comunicação, ela é pertinente para tudo, né? para tudo. E Para a gente tudo. falou disso no episódio E tem que passado, né? iniciar dentro de casa, né? Dentro do Sim. lar, né? Você ter uma boa comunicação com a sua esposa. E inicia com Deus, né? Quando você tem uma boa intimidade, uma boa comunicação com Deus, orando e absorvendo o sim e o não que ele te dá, você atribui isso na sua casa, com seus filhos, você ensina, né? Uau. Então é importante a gente cultivar isso. Porque não adianta, não, eu não tenho uma boa comunicação, vou cortar, não vou falar. Não. Vou ficar uma semana sem falar. Gente, é o pior erro que existe. O não falar também é uma comunicação. Exatamente, porque você tem que fura esse balãozinho do ego, deixa ele, né? Eu falo muito, o Luiz Hermino fala muito assim, que você tem que tirar toda a carcaça, né, do ego e deixar ele cair na terra para que misture e que vire adubo, para que possa frutificar, para que haja humildade, exatamente. O humus ali, ele vai nutrir essa nova semente lançada e vai estabelecer uma nova era, né? Um novo de Deus, né? Estabelecido ali, um novo de novo. Amém, meu amor. Amém? Amém. Meu amor, acho que a gente conseguiu abordar. Curto, né? Mas é muita informação, mas eu acredito, né, que a gente pontuou bastante coisa, que o Espírito Santo possa conduzir, né, um entendimento para cada um pode pegar a sua porção. Esse vídeo vai estar gravado, né? Você possa contribuir aí com várias pessoas que estão assistindo ou passando por algum tipo de dificuldade nesse sentido. Sim. Amém? Compartilhar com as pessoas, envia esse YouTube, esse vídeo aqui para as pessoas que você acredita que vai ser bênção para a vida delas, né? Meu amor, nós temos um projeto. Amém. E queria que também você falasse um pouco sobre isso, porque precisa de uma engrenagem, né? A gente tem feito a nossa parte, nós temos colocado isso daqui nesse canal, tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura, tem toda uma necessidade por trás. E se você deseja, né, se tornar um colaborador... Qual o nome do projeto? Eu Vivendo Lá. Projeto... Não, eu pensei que você ia falar daquele da abelhinha, do projeto com os bebês. Também. Tem muitos projetos envolvidos, né? Mas a matriz é o Vivendo Lá, então quando as pessoas acreditarem nisso, investir nesse projeto, a gente consegue... Então, irmãos, o que acontece? O Vivendo Lá hoje, até por uma questão fiscal, a gente abriu um CNPJ, né, para eu ter uma declaração, porque algumas pessoas querem contribuir. Pri, que bacana, eu vi lá você ofertando para os bebês, fazendo isso, fazendo aquilo, eu quero contribuir também, eu tenho um chamado nesse sentido, mas eu não tenho tempo, eu quero ofertar em dinheiro. Gente, abençoa que a gente canaliza, a gente vai colocar ali as fotos e vídeos, né? A gente faz todo esse prestação de contas com vocês, e é assim que a gente tá fazendo. Tem muitos casais que têm umas dificuldades, a gente financeiras, então a gente tem um estoque em reserva, e quando aparece uma demanda a gente já vai, né, oferta ali, bem na mordomia mesmo. Ano que vem nós vamos ter o nosso celeiro, né? Amém. Para cestas básicas, que nós vamos também estar enviando isso para as famílias, para as pessoas. E se você de alguma maneira entende a nossa responsabilidade está aqui, colocando a nossa cara, podendo ser o canal para essas casas, para essas famílias, e você quer colaborar conosco, querido, vamos deixar aqui embaixo, né, meu bem? Nosso Pix, que é o CNPJ, do Vivendo Lá, e você pode contribuir, e vai ser bênção. Nós vamos canalizar isso com muito amor, amém? Amém. Tamo junto? Tamo junto. Valeu. Vamos embora pro... Nono episódio. E o 10º episódio, vamos ter participação especial dos nossos filhos. Vamos fechar com chave de ouro o número 10, tá bom? Glória a Deus. Beijo pra vocês.